Vamos lá? Parte 2. Continuando aqui no texto, né, de 1 Coríntios 12, agora a gente vai falar do quê? Dos ministérios, né? O que são os ministérios? Pelo exercício dos dons espirituais, que são liberados pelo Espírito de Deus, pelo exercício dos dons, a pessoa vai se tornando experiente, né? E aqui fala, né, busque, no versículo 31, entretanto, busque em dedicação os melhores dons. Quanto mais dons uma pessoa tiver, quanto mais ela souber lidar com aqueles dons, né, mais é estruturado o ministério. E o que seria o ministério? O ministério é um tipo de liderança dentro da comunidade, né? Por isso que é importante andar todo mundo junto. Então nós vamos lá. No versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, né? O corpo, ninguém é o cabeça, né? O cabeça é o que libera, é o que comanda, porque ele que fez a obra, né? Ele é o Senhor, né? Ele que é o Senhor desse povo todo aí, do corpo, né? E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, que a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, é o coletivo daqueles que estão no mesmo Espírito, no Espírito de Deus, através da aliança com Cristo, né? É isso aí, a gente já falou. Individualmente, então, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos profetas, são todos apóstolos, são todos mestres, todos têm os dons de realizar milagres, todos têm os dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam. Está falando, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Né, ele fala bastante sobre os dons, né? Leiam até o 14, ele fala que o amor é mais importante que tudo isso, né? Olha, o amor é tão mais importante do que tudo isso, né? Porque quando os dons são liberados, o dom é para o quê? Para o serviço ao próximo, né? Aí, se tiver ódio por causa dos dons de um, né? Se tiver inveja por causa dos dons de alguém, se tiver isso, não tem amor, né? Não tem amor, sendo que os dons, eles são variadamente liberados para todos, né? Para todos. Agora, se um quer, que nem aquela coisa, a pessoa é loira, queria ser morena, a morena queria ser loira, né? O do olho preto queria ter olho claro, o do olho claro queria ter, não contenta com o que tem, entendeu? Não se contenta com o que tem, né? E é aí que as coisas começam a ter problema, né? Porque a gente já viu também no Novo Testamento que fala, né? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e a outra é a glória das estrelas, que cada uma tem a sua glória, cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu dom, né? Ali no caso da família de José, né? Só José tinha dom, porque ainda não tinha passado pela dispensação da liberação de dons para todos. Se você olhar em todo o Antigo Testamento, um tinha um dom ali, outro tinha dom ali. Não era liberado para todas as pessoas dons, não, né? Mas a partir da aliança feita com Cristo, os dons foram liberados para todos, né? As pessoas não operam os dons, não praticam os dons, às vezes por não acreditar na espiritualidade, né? Tem algumas denominações que acreditam que só a palavra, só o que está escrito e a oração é tudo, tá? Mas a gente acabou de ler, né? Não tem como pensar diferente disso se isso está escrito que foi liberado, tá bom? Foi liberado. O batismo no Espírito é para o serviço do corpo, né? E aqui a palavra fala, faça tudo isso com ordem e decência, prestem um culto racional. Tem que saber operar com os dons, né? Usar os dons da forma correta. E a gente pode ver que isso é muito real, que há muita
muito ódio, né? Muita inveja, muita coisa ruim por causa dos dons. Mas em tudo você vê que como é da vontade de Deus que os dons sejam operados para serviço e ajuda do próximo, e Deus sabe que aquela pessoa sofre com esse ódio, com essa inveja, com perseguições, com uma série de coisas, Deus sempre dá um jeito de fazer um bem para a pessoa, né? Porque vamos falar, aquela pessoa está trabalhando para Ele, em prol de todos, né? Deus ama todo mundo e coloca pessoas para trabalhar para Ele. Então Deus dá um jeito de compensar a pessoa por aquilo, entendeu? Deus compensa. Por quê? Por causa da luta que passa, né? Eu tenho certeza que qualquer profeta não se importaria com nada, que Deus fizesse nada por eles, nada, se não sofresse tanto, né? É para não perder o ânimo, porque todo mundo é ser humano, não é mesmo? Né? Todo mundo é ser humano, para não perder o ânimo, é para não, sabe? Para não acabar se afastando, para não desanimar, né? Deus dá um incentivo, né? Todo filho, se começar a ser muito exigido, muito esforçado, né, naquilo que faz, né, nos seus estudos, no seu trabalho, tudo, fica desanimado, né? Chega uma hora que fica desanimado. Então Deus compensa muito, né? O que aconteceu? Deus foi lá e pôs José, né? José foi conhecido, né, se tornou governador do Egito, nem tinha esse cargo, né? Se tornou governador do Egito por causa de interpretar sonho. Olha só, por causa de um dom espiritual que levou ele em uma posição, né, que ajudou e preveniu as pessoas, ajudou muita gente com aquilo ali, né? Mas ele tinha uma vida muito boa. Ele saiu do fundo do poço onde a família dele jogou ele, né, para se tornar governador, para poder. E aí ele pôde fazer o quê? A parte mais linda é que quando ele estava no topo, ele não chegou e maltratou a família dele, não. Ele foi lá, ajudou a família dele, deu o que a família dele precisava. Ele não foi um cara que se encheu de ódio, de revolta e de amargura e foi lá e pisou em ninguém quando ele estava no topo, né? Por isso que eu falo, não é só questão de ter dom, é a questão o que você faz o dom e que tipo de coração, né? Porque o dom maior é o dom do amor, e a gente vê José ali exercendo o dom do amor, né? Ficou triste? Ficou. Sofreu. Ficou magoado? Ficou. Mas na hora que chegou, numa hora decisiva, onde a coisa estava na mão dele, que ele estava com a faca e o queijo na mão, o cabo da faca dele não quebrou. Não quebrou. Ele foi lá e fez o que devia fazer, né? Fez com o coração. Você vê muita parte emotiva de José, sendo José um homem inteligente, um homem racional, um homem que estava administrando. Deus deu o dom de administração. Ele nunca tinha administrado um lugar, ele não ficava só interpretando os sonhos ali com o faraó, não. Ele, além de interpretar os sonhos, ele passou a desenvolver dom de administração, como a gente leu, que é um dom de Deus, né? Ele foi desenvolvendo conforme a oportunidade foi dando, né? Ele nunca foi formado em administração, né? Não era de onde ele veio um lugar onde ele era um administrador, né? Ele nem era o primogênito, né, dos irmãos. Então, para vocês verem como é que funciona, né? Quando Deus tem um propósito ali, ele capacita a pessoa para fazer aquilo ali, né? Ele capacita. Então, não adianta uma pessoa querer ter um dom que não tem. Você pode buscar desenvolver. E a gente fala que esses dons, muitas vezes, eles são transmitidos de uma pessoa para outra, né? É mais uma interdependência espiritual, né? Por isso que a gente não anda só. Que fala que quando as pessoas, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, lá ele estará. É por causa disso. A transferência de dons, a prestação de serviços espirituais. Se não tem esses dons operando, alguma coisa estão deixando de usufruir, né, de coisas muito boas. E eu te falo, dom de curar? Quem que não quer ser curado? Quer ser curado, né? Dom de ensino? Quem que não quer ensinar? Agora, o dom que ninguém gosta de ter,
né, que todo mundo reclama, é o bendito dom da profecia, né? E você vê que ali o dom da profecia, ele tá em segundo lugar depois do apostólico, né? Depois do apostólico. A gente pode ver que tem dons de revelação, gente. Tem tantos dons, tem tantos outros dons. É a coisa mais linda, né? Então, é isso. É isso. Eu nem sei qual o título que eu vou colocar, porque eu queria falar sobre os dons, dons e caráter da pessoa, né? Não existe gente perfeita, mas existe gente com caráter, né? E outra, aonde há dom e não há amor, né? Onde há dom e não há amor, honestidade, né? Que aquele dom não é feito, não é utilizado de forma gratuita às pessoas, né? Que o importante de quem exercita dons é a gratuidade do serviço. Aí a gente está falando do ministério. Quando desenvolve ministério, gente, é porque a pessoa ela vai servir integralmente a uma comunidade, a um grupo, entendeu? Quando uma pessoa desenvolve um ministério, é porque ela vai ficar integralmente servindo as pessoas, né? Por exemplo, um pastor, né? Se o pastor tiver dom de cura, né? Se ele tiver dom de administração, se ele tiver dom, sei lá do que, né? Dom de profecia, um pastor pode ter dom de profecia, né? Ele pode ser um profeta e não ser um pastor. Tem várias formas aí, mas o que acontece? A pessoa começa a ser muito procurada, a pessoa começa a não conseguir ter outro tipo de atividade. Então é quando ela tá madura. Lembra que a gente falou que Deus chama, Deus prova, Deus aprova e aí ele envia? O envia é o ministério, é quando tá maduro, né? Então assim, quando não tá maduro, sai um monte de coisa que a gente vê por aí. Mas quando tá maduro, é porque já passou pela prova, já passou por ali, né? E a prova é o exercício, mais o caráter, mais a obediência à palavra, mais o amor com as pessoas, a generosidade da pessoa, né? Deus vai trabalhando ali na pessoa até ela tá pronta para poder ter um ministério. Então, muita gente se precipita com essa coisa de ministério, fica preocupado em reconhecimento de pessoas, mas às vezes ela não tá pronta, né, para aquilo. Então a gente vê muita coisa depois acontecer porque não tá, tá? O ministério é o período de maturidade dos dons e das atitudes, né, de andar na obediência da palavra, né, não tá vivendo na práticas de pecado na carne, né, tem uma boa índole, tem um bom caráter, para não dar mau testemunho. Você sabe, igual um médico, né? O médico ele tem uma conduta de ética, uma postura, né? Tem algo que é esperado do médico quando ele está numa função, né? É a mesma coisa, não muda nada. A diferença é que o código de ética aqui é outro, né? É exigido outras coisas para que esse dom se torne um ministério, ok? E é isso. É isso. Boa semana para vocês.